Bom dia, eu sou Nara Parente, sou nutricionista e estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, que foi um ensaio clínico realizado na cidade de Fortaleza com pacientes obesos, né? Que foi a dieta do Paleolítico no tratamento da obesidade, em que a gente fez um ensaio clínico randomizado. Então, né, aqui é a capa da minha tese, foi um tema bastante inovador e vou mostrar para vocês por quê. O Brasil ele tem altos índices de obesidade hoje. A gente pega dados aqui até 2018, pensando aí que são dados pré-pandemia, então era um número que já vinha aumentando. Na pandemia, esse número teve um aumento ainda maior. Então, a gente tinha em 2018 a obesidade já atingia 19,8% em adultos. Nos últimos 13 anos, a gente observou esse grande crescimento. A gente vê que isso acontece em ambos os sexos, né? Tanto sexo masculino quanto sexo feminino. Esse aumento é bastante prevalente. E aí, essa obesidade, ela cresce bem mais se a gente pensa nessa faixa etária dos 25 aos 34 anos, né? Que é a fase aí dos adultos jovens e principalmente população de baixa escolaridade. Então, a gente tem desse número total, 84% dos obesos, né, dos pacientes com obesidade estão aí nessa faixa etária. Quando a gente observa nas principais capitais, perdão, em todas as capitais do Brasil, a gente tem números variados e a gente observa, né, que o número varia entre 15%, que seria o menor índice, em São Luís, e 23% em Manaus. Aqui, circulado, a gente tem a cidade de Fortaleza com 28%, perdão, 20%. E por que que eu estou ressaltando Fortaleza? Porque foi a cidade onde foi realizado o nosso estudo em questão. Se a gente pensar esses números em Fortaleza, dá para a gente comparar, né, quando a gente falar uma população total de 2.643 milhões de pessoas. Nossa, não sei nem mensurar essa quantidade, né? Os obesos, né, as pessoas com obesidade, estão em torno de 528.600 pessoas. Esse número de pessoas com obesidade é como se fosse 8,3 estádios do Castelão lotados. Então, imagine um estádio de futebol, lota esse estádio 8 vezes, mais 0,3, né? Ou seja, 30%, que a gente vai ter a quantidade de pessoas com obesidade na cidade de Fortaleza. Então, é muita gente, né? São muitas pessoas sofrendo com a obesidade e que muitas vezes a gente não consegue arcar com esse tratamento, principalmente pensando que é um tratamento longo, um tratamento mais duradouro. E aí a gente tem algumas metas no Brasil para lidar com esse enfrentamento. Então, o primeiro passo seria deter o crescimento dessa obesidade, e a gente vê isso que são metas do Ministério da Saúde, né? Então, a ideia seria pelo menos estabilizar a obesidade, isso já seria uma vitória, a gente prevenir esse crescimento. Uma segunda meta seria reduzir em 30% o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. Isso porque essas bebidas açucaradas, elas também estão muito relacionadas ao ganho de peso. Então, se a gente puder projetar essa redução no consumo dessas bebidas, seria muito interessante. Uma outra meta do Brasil seria em aumentar em 17,8% o consumo de frutas e hortaliças. A gente vê que ainda se consome muito pouco, né, frutas, verduras e legumes na nossa população como um todo, comparada a outras populações mundiais, então a gente precisa melhorar esse consumo. E aí, uma das ações do Ministério da Saúde visando isso é o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi divulgado em 2014. Esse, na verdade, é a segunda versão do guia, a primeira é de 2006. Então, essa nova versão, ela vem a valorizar muito esse consumo de alimentos naturais, né? É uma publicação que valoriza também o consumo dos alimentos regionais. No entanto, é uma publicação que pouco chega, as informações às vezes não chegam efetivamente à população. E aí a gente chega por que a dieta do paleolítico, né? Por que que se pensou em utilizar essa estratégia dietoterápica para promover o emagrecimento em pessoas com obesidade? E eu vou explicar para vocês.
Tudo começou, né, por volta de 1975, quando esse autor, Voegelin, ele fez um estudo que era pensando aí na questão da humanidade, né? Qual seria a dieta ideal, né? A dieta perfeita para a saúde dos seres humanos, né? E aí ele começou a ver algumas questões envolvidas nessa questão da alimentação humana. Então, se pensou em uma dieta baseada em animais, com bastante proteína e gordura, né? De que não se seria muito capaz de digerir vegetais crus, grãos ricos em carboidrato, enfim. E aí, depois disso, em 1985, essa dupla, né, o Ianton e o Conner, eles fizeram um estudo, né, em que o Ianton é médico e o Conner é um antropologista, eles são do Departamento de Antropologia da Universidade de Atlanta, e aí, nessa pesquisa, eles foram resgatar essa dieta da pré-história, como realmente seria essa dieta, né? Então, eles fizeram essa publicação, que foi assim, a partir daí que começou a se falar em dieta do Paleolítico, ou nutrição do Paleolítico, e por que que eles falaram que essa talvez fosse a dieta mais adequada para a espécie humana, né? A nossa espécie, que é o gênero Homo, existe há aproximadamente 2 milhões de anos, certo? E por pressão natural e evolutiva, surge o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual, há cerca de 40 mil anos. Então, o que é que eles pensaram? Que o momento histórico em que a nossa espécie surge, que é o Homo sapiens sapiens, seria o ambiente, vamos dizer assim, mais favorável para o desenvolvimento da nossa espécie. E a nossa carga genética, ela foi muito influenciada e selecionada, né, por esse período que o Homo sapiens sapiens se desenvolveu no período do Paleolítico. Então, eles pensaram, bom, eu vou já mostrar essa série histórica para vocês, mas a gente teve 40 mil anos em que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ela viveu no estilo de vida do Paleolítico. E a gente tem menos tempo vivendo nesse estilo de vida moderno. Então, ele fala que o desenvolvimento da agricultura ele só existe há cerca de 10 mil anos. Então, seria recente como uma pressão evolutiva para a nossa genética, sendo aí a nossa carga genética muito mais influenciada pela nossa fase da pré-história, né? Então, mostrando um pouquinho disso, dessa série histórica, né? A gente tem aí o período do Paleolítico com a duração de cerca de 40 mil anos. A partir desse período aqui, deixa eu botar aqui a partir do período Neolítico, que é seguinte ao Paleolítico, a gente tem o desenvolvimento da agricultura, né? Então, e a gente só tem o surgimento de alimentos industrializados nessa terceira fase aqui, que é pós-revolução industrial. Então, a gente tem um período de cerca de 40 mil anos em que a gente viveu, né? No período paleolítico, a gente tem cerca de 2 mil anos, 12 mil anos, perdão, que seria 10 mil do desenvolvimento da agricultura, mais os 2018 anos, né? Pós fase aí de desenvolvimento da história e Cristo, né? Com a agricultura e cerca de 564 anos com a presença de industrializados. Então, eles demonstram que o impacto dessa vivência do Homo sapiens sapiens no período paleolítico, que foram 40 mil anos, foram muito maiores sobre a nossa genética do que o período com a agricultura, né, com alimentos agricultáveis e com alimentos industrializados. Isso é interessante a gente pensar, porque nos livros de fisiologia, até hoje, eles trazem o nosso sistema de luta e fuga, que remete ao nosso período da pré-história. E eu até sempre falo aos meus alunos que eu tinha muita dificuldade de entender isso. Eu pensava sempre que, faz tanto tempo já a pré-história, por que que as pessoas falam dessa pré-história? Mas é porque realmente a pré-história, principalmente o período paleolítico, a gente passou muito mais tempo, a nossa espécie vivendo nesse período e ainda não foi superada pelo período do estilo de vida moderno. Então, talvez nossa genética esteja mais adaptada a ele. Então, se a gente pensar como todo o período histórico da existência do Homo sapiens sapiens como uma bacia cheia de feijões,
um período com grãos, né, com alimentos agricultáveis, arroz, feijão, aveia, enfim, a gente tem aí um período que cabe num punhado de uma mão. E o período pós-revolução industrial, que seria o surgimento dos primeiros industrializados, mas ainda industrializados muito iniciais, como os enlatados, um grão de feijão, e o período com ultraprocessado seria, assim, um vestígio, um pedaço desse grão de feijão. Então, realmente, a gente tem uma genética muito mais influenciada aí por esse período do Paleolítico. Bom, Nara, como é que eles desenvolveram essas pesquisas? Porque, só pegaram restos humanos, né, dessas espécies que viveram há milhões de anos, vários mil anos atrás, né? Como foi isso? Bom, nós temos ainda algumas regiões no mundo em que vivem caçadores-coletores modernos, que são isso. São pessoas, né, Homo sapiens sapiens, que vivem em tribos completamente isolados do nosso estilo de vida moderno. Então, a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem uma região ali pertinho da Amazônia, né? A gente tem algumas regiões aí do mundo. E o que eles observaram é que eles conseguem fazer algumas pesquisas quando esses homens saem desses períodos de isolamento, desses locais de isolamento, como eles se alimentam. E aí a gente vê que realmente o consumo alimentar é prioritariamente proteína, né? Tem aí frutas, verduras e legumes, tem sementes, e apenas uma região a gente tem a presença dos leites e derivados. Mas é totalmente em todas essas civilizações, claro, lógico, né? Zero industrializados. E aí eles observam que realmente nessas comunidades eles não têm um desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, por isso, talvez a importância da gente pensar nesse estilo de alimentação e que versa bem com os objetivos do Ministério da Saúde de aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, né? Diminuir o consumo dos industrializados e por aí vai. Então, a gente fez a nossa pesquisa, por um acaso, né, citando, foi o primeiro ensaio clínico com dieta do Paleolítico do Brasil, e a nossa população foram usuários do Sistema Único de Saúde, né, com obesidade, atendidos pelo Sistema Único de Saúde, né? A nossa amostra, ela foi determinada considerando uma meta-análise, que eu vou citar aqui para vocês, né, de Marraine, 2015, e que a gente conseguiu avaliar associações com 80 participantes no grupo de intervenção. Então, foi a partir daí que a gente definiu o tamanho da nossa amostra. Então, a gente teve no total 181 pessoas coletadas, né, para que a gente conseguisse esse tempo de segmento com 80 participantes. Antes da nossa pesquisa, os ensaios clínicos mais longos que a gente tinha, eles eram de 2 anos de segmento, que a gente tinha apenas um, que era essa publicação de Stomb e Melberg, né? Em que eles fizeram a pesquisa com 70 mulheres obesas pré-menopausa, certo? Então, a gente vê aí que era o mais longo segmento era de 2 anos e apenas uma pesquisa. Com um ano de segmento, a gente tinha apenas um também, que foi esse estudo de BIST, com 13 pacientes com esclerose múltipla, e a dieta do Paleolítico não era o foco principal do estudo, ela era um objetivo, ela estava lá incluída, mas também não era o foco principal. Com 6 meses de segmento, a gente tinha essas duas pesquisas, né? Borax-Beck, de 2015, e Blonsky, de 2017 e 2018. Com 3 meses de segmento, aí a gente tinha já algumas publicações maiores aí do Johnson, né, publicações de 2009, 2010, 2013, e Fontes e Vilauba, de 2016. E de menor tempo de segmento, a gente tinha outras pesquisas com 12 semanas, 21 dias, 34 dias, e até menores, assim, né? Se a gente pensar 34 dias de segmento e já apresentando algum resultado aí com a dieta do Paleolítico. E tinham pesquisas aí de 14 dias ou menos, né? Então, pesquisas bem mais curtinhas e algumas, inclusive, mostrando resultados positivos do uso da dieta do Paleolítico. Bom, a nossa coleta de dados ela foi realizada em parceria com a Universidade de Fortaleza, que é a Unifor. Então, a nossa coleta aconteceu no NAMI.
e todos eram pacientes encaminhados pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. A gente excluiu da participação gestantes ou pacientes com hipo ou hipertireoidismo ou com limitações físicas e doenças neurológicas, porque poderia interferir no segmento da pesquisa, e a gente fez a randomização permutada em blocos com ordenação aleatória em grupos de 15 participantes, certo? A dieta, a gente utilizou para comparar, né, que a gente fez randomizado, então o grupo controle seguia uma dieta baseada em diretrizes, certo? E aí a gente utilizava uma dieta de 1.200 calorias para as mulheres e de 1.800 calorias para homens, com composição de macronutrientes de 15 a 20% de proteína, de 55 a 60 de carboidrato, de 20 a 30 de gordura, e recomendava o consumo de 6 refeições e que era fornecida uma lista, né, qual e quantitativa de substitutos. Então, a gente fazia uma dieta padrão e ainda dava uma lista de substitutos de alimentos. Já a dieta do Paleolítico, que era a dieta da intervenção, né, foi baseada em uma revisão sistemática realizada pelo nosso grupo de pesquisa, com essa publicação em 2016, sobre a utilização da dieta do Paleolítico em estudos de intervenção em seres humanos, né? Então, a gente consultou algumas publicações, né, as publicações existentes até o momento, que a gente fez essa revisão de literatura, e também algumas publicações do Loren Cordain, de 2015, para complementação de algumas informações que estavam omissas nas pesquisas buscadas, né? Então, a gente tinha a última meta-análise, né, publicada antes da nossa, ela datava de 2015, né, por Marraine, e nessa revisão sistemática, com meta-análise publicada por Marraine em 2015, a gente só tinha 4 estudos realizados com dieta do Paleolítico. E quando a gente foi para a literatura para buscar dados para o nosso estudo, a gente viu que já tinham muitas publicações, cresceu muito o número de publicações nos anos subsequentes a 2015, como vocês puderam ver nos ensaios clínicos que eu citei anteriormente. E essas eram as respostas, né, os resultados que a gente encontrava aí na pesquisa. Então, o efeito positivo da dieta na menor redução da circunferência da cintura, na redução dos triglicerídeos, na redução, perdão, no aumento do HDL, né? A gente vê que algumas aqui com o diamante tocando a linha sem uma significância estatística, mas com uma tendência positiva nos achados, né? A pressão sistólica e diastólica demonstrando uma redução com a dieta do Paleolítico, né? E o açúcar no sangue, né? A glicose aí de jejum também reduzida, com uma tendência à redução maior na dieta do Paleolítico. Então, nós decidimos fazer a nossa revisão sistemática e com meta-análise e publicar. E a gente fez essa publicação em 2019, né, voltado para as doenças crônicas não transmissíveis, e a gente conseguiu verificar realmente que, na verdade, a gente já tinha 24 artigos. Então, veja, em 2015, tinham 4 artigos. Em 2019, a gente já tinha 24 ensaios clínicos para fazer a nossa revisão de literatura, que foi o que embasou a nossa dieta utilizada. O que a gente observou foi que a maioria dos ensaios clínicos, eles utilizavam o padrão ad libitum, ou seja, a gente não estabelece quantidade para a dieta do Paleolítico. A gente simplesmente deixa o paciente livre para consumir os alimentos, desde que sejam os alimentos dentro da lista dos permitidos, né? Então, você consegue ver, vocês conseguem acompanhar aqui que na maioria dos estudos tem, né, a liberação por consumo ad libitum ou não especifica, né? Não especifica no estudo qual a forma desse consumo liberado. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente observou. E aí, a gente foi, né, nos nossos resultados. Então, a gente viu que realmente a média de perda de peso teve redução significativa, bem maior na dieta do Paleolítico. Quando a gente observou a redução do IMC, também teve significância estatística, maior perda com a dieta do Paleolítico. Redução da circunferência da cintura
Dá para ver que o diamante não toca a linha, então diferença significativa aí na redução da circunferência da cintura com a dieta do Paleolítico. E aí a gente foi além. Vamos listar quais os alimentos, né, são mais citados nas pesquisas para que a gente possa definir a nossa dieta padrão na nossa pesquisa. Então, o que a gente fez foi ver quantas vezes os alimentos eram citados nas pesquisas. Então, a gente teve 21 pesquisas revisadas, né? E dessas 21 a gente calculou. E a gente estabeleceu como ponto de corte para definir a nossa dieta a partir de alimentos que eram citados por mais de 40% dos estudos para serem incluídos. Então, a gente incluiu no nosso estudo frutas, vegetais, carnes, nozes, peixes e ovos. Todos esses a gente não apareciam em outros ensaios clínicos, mas a gente não incluiu no nosso estudo. E com relação aos alimentos excluídos, a gente também excluiu os que apareciam como excluídos em 40% dos estudos, né? Então, a gente excluiu leites e derivados, cereais, leguminosas, açúcar e sal, certo? Então, a partir disso, a gente foi, né, fez a pesquisa, realizou a pesquisa, e a partir daí saíram as nossas publicações. Então, a primeira, que seria o efeito da dieta do Paleolítico em marcadores antropométricos de obesidade, né? Então, a gente comparou a dieta baseada em diretrizes com a dieta do Paleolítico para ver qual das dietas impactava mais no peso, na circunferência, enfim, da obesidade. Essa publicação foi na Revista Brasileira de Cineantropometria, e a gente conseguiu demonstrar, né, primeiro que a caracterização dos nossos pacientes, a gente consegue ver que a gente tem uma população maior, mas sem significância estatística entre 40 e 60 anos, né? A gente tem uma população que tem aí um certo grau de instrução, então a gente teve acesso a uma população bem equilibrada em todos os aspectos, sem diferença estatística. E quando a gente vem para os resultados, né, a gente teve 82 participantes seguindo dieta do Paleolítico e 73 seguindo as dietas baseadas em diretrizes, né? E a gente vê que houve uma redução de peso que parece maior, né, aqui nos pacientes que seguiram dieta do Paleolítico, porém sem significância estatística, né? E aí os outros dados, altura, IMC, circunferência da cintura também, a gente vê que houve, né, Perdão, aqui é a descrição do perfil antropométrico inicial, né? E aí agora do resultado. Então, esses pacientes, eles eram aferidos no tempo 0, depois no tempo 30 dias e depois no tempo 60 dias. A gente teve 2 meses de segmento no estudo. E aí a gente vê que na perda de peso, dieta do Paleolítico, eles perderam em média 2,8 quilos em 30 dias. Na dieta baseada em diretriz, eles perderam 1,6, então houve uma diferença significativa nessa redução de peso. O IMC também houve uma redução bem maior na dieta do Paleolítico. E a circunferência da cintura também foi bem menor, né? Aliás, a perda foi bem maior na dieta do Paleolítico. Aos 60 dias de segmento, além de manter esses índices maiores, né, de peso e IMC e circunferência da cintura nos pacientes da dieta do Paleolítico, a gente teve também uma diferença na relação cintura-quadril maior, que é um marcador importante de risco de doenças cardiovasculares, né? Com relação à caloria da dieta, né? Porque algumas pessoas se perguntavam no início, mas a dieta é de Lipton, será que vai funcionar, né? Você dizer que está livre, pode comer quanto quiser, desde que esteja na lista dos alimentos. E a gente viu que, na verdade, a dieta do Paleolítico, mesmo estando ad libitum, os pacientes consumiam menos calorias do que a dieta baseada em diretrizes. Esses dados a gente fazia recordatório alimentar com os pacientes, ou seja, a gente viu que realmente eles estavam consumindo e a gente calculou a caloria desse consumo, né? Então, a gente tem aí um valor que foi menor a caloria nos pacientes do Paleolítico 30 dias, e em 60 dias de segmento, além da caloria, os pacientes com dieta do Paleolítico estavam também consumindo
menos carboidratos do que os pacientes da dieta baseada em diretrizes, certo? O segundo artigo, a gente tentou verificar a adesão dos pacientes com obesidade à dieta do paleolítico. Então, a gente comparou a adesão dos pacientes à dieta do paleolítico à dieta baseada em diretrizes. Por quê? Porque a dieta baseada em diretrizes, ela tem pão, bolacha, açúcar, queijo, arroz, feijão, né? E esses alimentos não estão presentes na dieta do paleolítico. Então, muitas pessoas perguntavam, será que realmente eles vão conseguir seguir essa dieta tão restrita, vamos dizer assim, né? E a gente viu que realmente a gente teve aí, para esse segmento da adesão, foram 91 na dieta do paleolítico e 90 pacientes na dieta baseada em diretrizes. Vocês estão vendo que realmente eles foram bem randomizados. Após 30 dias, retornaram 82 pacientes para o acompanhamento nutricional, né, que estavam seguindo a dieta do paleolítico, e apenas 73 voltaram para o acompanhamento que estavam seguindo a dieta baseada em diretrizes. Após 60 dias, a gente teve um número de 60 pessoas que estavam seguindo a dieta do paleolítico que retornaram e 59 que retornaram da dieta baseada em diretrizes. Isso é importante relatar porque essa é uma grande dificuldade do acompanhamento nutricional. O paciente, ou por achar que não está seguindo a dieta direito, ou por achar que não teve o resultado esperado, ele acaba não voltando, né? Ele tem a consulta marcada, a gente relembra, a gente liga, se comunica, tenta reagendar, mas por achar que não está seguindo 100%, ele abandona o tratamento e não vai à consulta. Então, a gente vê que em 30 dias, a gente teve o maior retorno dos pacientes do grupo paleolítico, né? E aos 60 dias foi bem similar. Então, a gente vê que nos dois grupos, né, a característica dos dois grupos eram bem similares, não houve diferença estatística, né, do perfil dos dois grupos. E aqui na tabela, quando a gente vai vendo a redução de peso, a gente vê que teve realmente uma maior perda de peso IMC na dieta paleolítica aos 30 dias e aos 60 dias, né? Então, se a gente pega a adesão sendo vista como a frequência de retorno dos pacientes, foi bem similar, mas o resultado na antropometria, né, de fato, o resultado da dieta é maior no grupo dieta do paleolítico, né? E aí, na composição da dieta, a gente vê também que aos 30 dias não houve muita diferença em caloria, carboidrato, proteína, lipídio, né? Tá bem similar, mas quando a gente vê, perdão, tá aqui os 30 dias, aos 60 dias a gente também não vê muita diferença. Ou seja, a dieta não tinha muita diferença, a qualidade dos alimentos é que talvez gerou mais esse resultado, né, de redução aí. A gente vê aqui a diferença aos 30 dias, né? Da quantidade de calorias e aos 60 dias da diferença de carboidrato. Aqui, com relação às medianas, né, de consumo de alimentos, então a gente vê que foi similar, né? A dieta do paleolítico, a gente não tinha na prescrição o consumo de lácteos, mas os pacientes furavam a dieta, né? Infelizmente. Então, a gente traz essa lista para mostrar isso também. Por exemplo, na nossa pesquisa, a gente não prescreveu adoçante na dieta paleo, apenas na dieta baseada em diretrizes. Mas a gente viu que tinham pacientes que estavam seguindo a dieta que furavam com adoçante. Não tem uma composição calórica, mas a gente fez questão de mostrar, né, realmente todas as saídas da dieta, que mesmo tendo essas saídas da dieta, né, com consumo de lácteos, cereais, por alguns pacientes, mesmo assim, a gente conseguiu um resultado mais positivo na dieta do paleolítico. E o terceiro, né, que também era uma angústia, já que era uma pesquisa realizada em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, será que esses pacientes vão ter condição de pagar uma dieta toda baseada em alimentos naturais? Porque muitas vezes se acha que é uma dieta muito mais cara
do que consumir o industrializado, né? E o que a gente vê é que a gente não tinha uma diferença estatística aqui no grupo, né? Paleo e dieta baseada em diretrizes. Então, os dois grupos, eles tinham uma média salarial parecida, então não havia uma diferença, é porque os que estavam no grupo Palio, então eram os que tinham maior renda. Não, eles tinham o mesmo poder aquisitivo, muita similaridade entre os grupos, né? Quando a gente observa, né, aqui a média, o valor médio diário, né? E aí a gente vê que os custos das dietas eram muito parecidos, né? Então não houve uma diferença também no custo. Para calcular esse custo, a gente se baseou no que os pacientes comiam, tá? Então não era no nosso ideal, a gente não pensou num tipo de dieta que ficaria mais barata. A gente tinha uma lista de alimentos, mas a gente baseou esse custo aqui com o que eles realmente consumiam. Então, a partir do recordatório dos pacientes, a gente calculava o custo de todos os recordatórios, tabulou todos esses resultados e fez uma média desse custo diário para os pacientes, né? Então, a gente vê que o custo médio da dieta baseada em evidências foi de 9,6 reais. Isso estamos falando do ano de 2017, certo? E o custo da dieta do Paleolítico foi de 11,9 reais. Então, bem similar, sem diferença estatística, certo? A gente, aqui a de 30 dias, né? E aí, em 60 dias, é como se eles conseguissem consumir os alimentos mais baratos e também houve uma redução da quantidade. Então, houve aí uma redução do custo, né, nos dois grupos, de 30 para 60 dias. E aí a gente observa que não houve diferença estatística, nem também no custo-efetividade, no sentido de que seguir a dieta e ter um resultado comparado ao valor, né? Houve bem similaridade, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, era essa apresentação, para que vocês pudessem entender um pouco mais da dieta do Paleolítico e que ela pode realmente ter um efeito muito positivo sobre a obesidade, né? Ao final da minha tese, eu trouxe essa frase, só quem já fez ensaio clínico sabe a dificuldade que é vivenciada, né? A coleta dessa pesquisa ela aconteceu durante um ano, né? Foi o ano inteiro de 2017, em que a gente fazia atendimentos semanais, praticamente todos os dias da semana a gente tinha coleta de dados. Tinha um grupo de muitos alunos de iniciação científica ajudando, minha eterna gratidão à contribuição deles, né? A todos os pacientes, a gente teve 191 pacientes inclusos na amostra para que a gente conseguisse, né, ter um segmento aí até 60 dias. Na verdade, a gente convidava os pacientes a participarem por até 90 dias, mas muitos, né, a gente ficou, se a gente fosse pegar o marco 90 dias, realmente o tamanho da amostra estava muito pequenininho, então para que a gente conseguisse respeitar, né, aquele cálculo da amostra de ter no mínimo 80 pacientes, a gente precisou considerar só apenas o acompanhamento de 60 dias. E algo que a gente viu na dieta do Paleolítico e também na dieta baseada em diretrizes é que após os 90 dias, era um período também que os pacientes já não seguiam tanto a dieta, né? Então, até 60 dias eles apresentavam bons resultados. Quando eles retornavam com 90, eles já tinham meio que estabilizado um pouco a perda de peso, as mudanças alimentares. E nos outros ensaios clínicos, esses dados também são relatados. Então, é interessante para a gente ter isso como um achado, né? Então, muito obrigada pela participação nesse evento. Espero que vocês gostem, e fiquem interessados pelo tema e que até pesquisem mais nuances, né, dessa dieta do Paleolítico no desenvolvimento da saúde humana como um todo, não só no tratamento da obesidade. Muito obrigada.